Velho Testamento, lição número 39. Deus tem planos para cumprir em nossas vidas. Essa é a mensagem de toda a Bíblia, e é isso mesmo que estamos estudando aqui no Encontro com a Palavra, escrito pelo pastor Dick Woodward e narrado pelo pastor Edson Bruno. Fique atento a mais um programa que o Ministério Cooperativo Internacional leva a você. Com você agora, pastor Edson Bruno. É um prazer muito grande estar com você mais uma vez. No encontro de hoje estudaremos a lição intitulada Reis e Profetas. Os livros 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis e 1º e 2º Crônicas são denominados livros histórico-literários do reino. Originalmente, cada par desses livros era considerado um só. Portanto, 1º e 2º Reis eram chamados apenas de reis. Eles contam a história dos reis que reinaram sobre Judá e sobre Israel. Assim, em 1º e 2º Samuel, o principal conceito abordado nos livros de reis é o reino de Deus. Como já destaquei, é mais fácil entender este conceito do Velho Testamento do que no Novo Testamento, embora também seja muito importante no Novo Testamento. Os livros do reino vão nos preparar para o estudo do Novo Testamento. O conceito do reino de Deus significa simplesmente que Deus é um rei e que tem um reino. Deus queria ser o rei desse povo separado, o povo hebreu. Se os filhos de Israel tivessem aceitado o plano de viverem sobre o reinado de Deus, o reino de Deus seria geográfico e literalmente na terra. Mas no livro de 1º Samuel, os filhos de Israel disseram que não queriam mais esse plano e rejeitaram Deus como seu rei. Os reis de Israel, descritos nos livros de 1º e 2º Reis, não foram a vontade orientadora, mas a vontade permissiva de Deus. Os livros de 1º e 2º Reis falam sobre o reino resultante da vontade dos filhos de Israel, de não terem mais Deus como rei. Deus queria que eles fossem o reino de Deus, mas os filhos de Israel quiseram um reino humano. Eles quiseram ter os seus próprios reis. No livro de 1º Reis, lemos sobre a divisão desse reino humano, e no livro de 2º Reis, lemos como esses dois reinos separados foram tomados. Gostaria de lembrar, mais uma vez, que esses são os livros históricos e que buscamos exemplos e alertas contidos neles para nossas vidas. Encontraremos muitos alertas nos livros de Reis. Todos esses alertas ou avisos existem porque os reis foram maus e corrompidos e as consequências para o povo foram impressionantes. À medida que você lê as consequências resultantes do governo desses reis, lembre-se que Deus não foi responsável pelos reis. Lembre-se que Deus também não foi responsável por todas aquelas consequências. O povo foi responsável porque escolheu ter reis. E esses reis foram responsáveis pelas perversidades que cometeram. Os dois livros de Reis são importantes porque relatam a divisão, a queda e a tomada do reino. Poderíamos chamar o 1º e o 2º livros de Reis de ascensão e queda da nação hebraica. Há alguns versículos extraordinários no 2º livro de Reis. O versículo 2 do capítulo 17 descreve a escravidão do reino do norte pelos assírios. Os assírios conquistaram Israel, que eram as 10 tribos localizadas ao norte de Israel. Essas 10 tribos foram levadas cativas para a Síria. Pelo menos nas Escrituras, essas 10 tribos que formavam o reino do norte não são mais citadas. São as 10 tribos perdidas de Israel. Na verdade, todo o capítulo 17 descreve o fim do reino do norte com o cativeiro dos assírios. No capítulo 25 do 2º livro de Reis, lemos sobre o terrível cativeiro do reino do sul por Nabucodonosor e os babilônios. Quando Jerusalém caiu, aqueles que não tinham sido mortos foram levados cativos para a Babilônia. Ciro, o grande, imperador persa, foi tocado pelo Deus Todo-Poderoso e decretou a liberdade para todo hebreu cativo na Pérsia, deixando-os voltar para Israel para reconstruir seu templo, sua cidade, seu país. A seguir estudaremos os livros históricos pós-cativeiro.
Esdras, Neemias e Ester contam o retorno do cativeiro babilônico de alguns dos filhos de Israel. O livro de Ester conta alguns fatos ocorridos na Médio-Pérsia entre os filhos de Israel que tinham escolhido não retornar para Israel. Depois de estudarmos o livro de Ester, teremos concluído o estudo dos livros históricos do Velho Testamento. Todos os profetas que escreveram os livros proféticos do Velho Testamento encaixam-se em algum lugar dentro do contexto dos livros históricos do Velho Testamento. Vamos conhecer esses profetas depois de estudarmos os livros poéticos do Velho Testamento. É um desafio descobrir o tempo e o contexto histórico onde cada um desses profetas se encaixam. Sugiro que você faça um quadro para visualizar a localização de cada um deles dentro desse contexto histórico. Além da sua importância histórica, os livros de Reis possuem lindos exemplos e alertas. No estudo desses dois reinos encontramos algumas das pessoas mais importantes que já viveram, os profetas. Vamos usar um minuto do nosso tempo para observarmos o que significa ser um profeta. A palavra profeta literalmente significa que fala por Deus. Essa palavra é composta de duas palavras que significam posicionar-se diante de e fazer brilhar. É isso que os profetas faziam. Foi Moisés quem recebeu a palavra de Deus, mas a partir de Josué os profetas receberam a ordem de pregar a palavra que já tinha sido dada a Moisés. Por isso, a partir de Josué, vemos os profetas pregando a palavra escrita de Deus. Os profetas também tinham revelações. Eles anunciavam a palavra de Deus. Eram pregadores. Em algumas ocasiões, o profeta tornou-se como um homem do tempo espiritual porque previa alguns fatos. O profeta frequentemente previa fatos que iriam acontecer. Essa dimensão do ministério do profeta nos fascina. Geralmente, quando falamos de um profeta, pensamos em um vidente espiritual. Apesar dessa parte do ministério do profeta ser fascinante, essa dimensão de previsão do futuro consistia uma porção relativamente pequena de seu ministério. A função principal do profeta era pregar a palavra de Deus. Eles deveriam se posicionar diante da palavra de Deus e fazê-la brilhar para o povo de Deus. Os pregadores ou profetas eram professores que deveriam responder às perguntas do povo sobre a palavra de Deus e também ensinar as Escrituras ao povo. O papel do profeta era exortar o povo a fazer o que as Escrituras ordenavam. Os profetas falavam em nome de Deus quando o povo precisava ser desafiado quanto à maneira como estava vivendo. Muitas vezes os profetas falavam em nome de Deus quando o povo não estava obedecendo a palavra de Deus. Você provavelmente já está familiarizado com os profetas. No primeiro livro de Reis, o exemplo mais importante é Elias. Ele também é o exemplo mais importante de um profeta no segundo livro de Reis. Você deve estar lembrado que quando estudamos o livro de Juízes, eu disse que Josué não preparou um sucessor. Nem os juízes que julgaram durante tanto tempo prepararam seus sucessores. Você está lembrado que eu disse que a razão de haver tantas quedas, tantos erros, era porque a liderança estava falida? Elias foi um exemplo de liderança porque preparou o seu sucessor. Quando seu ministério chegou ao fim, ele tomou a sua capa e a colocou sobre outro homem. Esse outro homem também se tornou um grande profeta. Seu nome era Eliseu. 2 profetas maiores serão reconhecidos e vão receber maior destaque no nosso estudo dos livros de Reis, mas eu quero enfatizar a importância de não se omitir nenhum dos profetas menores que não são tão conhecidos. No primeiro livro de Reis, capítulo 22, conheceremos um dos meus preferidos. O seu nome é Miqueias. Quando o reino foi dividido, os reis dos 2 reinos separados às vezes se uniam, mas na maior parte do tempo eles eram inimigos. Quase todos os reis do reino do norte eram iníquos e apóstatas. Mas o reino do sul, vez por outra, teve bons reis. Esses reis não foram tão bons quanto Davi, mas alguns deles eram homens de Deus. Ezequias, Josafá e Josias foram reis bons. Apesar de eu nunca ter entendido por quê, quando estava em treinamento, uma das minhas tarefas quando estudava a história dos hebreus era decorar os nomes de todos os reis de Israel e Judá, a época em que eles reinaram e se tinham sido reis bons ou maus. Todos os reis de Israel foram maus, e apenas alguns poucos que reinaram de Judá foram bons. Por isso eu decorei a lista dos reis que foram bons. Todos os outros reis tinham sido maus. Isso facilitou o meu trabalho. Em 2 Reis, capítulo 21, o rei do reino do norte, Israel, e o rei do reino do sul, Judá,
fizeram uma reunião de cúpula. O rei do reino do norte era Acabe, era iníquo. Josafá era o rei do reino do sul. Josafá era uma mistura de bom e mal. Quando esses dois reis se reuniram, Acabe desafiou Josafá. Ele disse: os assírios ainda ocupam a região de Ramote Gileade, por que você não manda o seu exército junto com o meu para recuperar Ramote Gileade? Você pode se perguntar o que aqueles dois reis estavam fazendo juntos. Depois que conhecemos esses dois reis, não dá para deixar de perguntar o que Josafá estava fazendo com um homem como Acabe. Acabe era totalmente corrompido e era casado com a rainha Jezabel. Acabe e Jezabel tinham 450 profetas pagãos e ímpios, eram profetas de Baal, e outros 400 representavam outras deidades. Eles tinham ao todo 850 profetas falsos. Quando Acabe apresentou seu desafio para Josafá, saiamos e lutemos contra os sírios juntos, Josafá disse. Você consultou os profetas? Nesse ponto da história, era uma tradição consultar os profetas para qualquer movimento que se fizessem. Acabe disse: você quer profetas? Então você vai ter profetas. Eu tenho uns 850 profetas por aqui. Acabe perguntou aos seus profetas: devemos sair e lutar contra os sírios? Aqueles profetas de Acabe, de Jezabel, não eram profetas de Deus, como aqueles que já descrevi. Esses profetas pagãos então disseram: sim, podem sair para a luta contra os sírios. A vitória será de vocês. Um desses profetas falsos chamava-se Zedequias e colocou chifres de ferro na cabeça e falou: é assim que você destruirá os sírios quando sair para lutar contra eles. Josafá chamou Acabe de lado e disse: sabe, eu acho que esses profetas são muito exagerados, especialmente esse aí com os chifres. Eu gostaria de saber se há algum profeta do Senhor entre esses profetas. Você tem algum profeta de Israel, um verdadeiro profeta? Eu não acredito nesses profetas aí, viu? Não tem nenhum profeta verdadeiro de Israel aqui? Eu não confio nesses profetas aí. Acabe respondeu: tem um profeta que não está aqui agora, mas eu o odeio, porque ele não profetiza nada de bom, ele sempre profetiza coisas ruins para mim. Josafá perguntou: qual é o nome dele? Vá chamá-lo. Acabe acabou respondendo: o seu nome é Micaías. Mesmo relutante, Acabe mandou uma mensagem para Micaías, mandando chamá-lo. Quando o mensageiro estava voltando para o palácio com Micaías, disse: os 850 profetas disseram que o sinal está verde. Lutem contra os sírios porque vocês terão vitória. Por isso Micaías, pelo menos uma vez na vida, vê se concorda com os profetas de Acabe. Micaías respondeu: eu vou falar o que Deus me mandar falar. Quando Micaías foi trazido diante dos reis no palácio cheio de pompa e esplendor, Acabe disse: muito bem, Micaías. E agora? Devemos lutar contra os sírios? Micaías respondeu: claro, vá em frente, vocês terão uma grande vitória. Acabe ficou chocado e perguntou: você está falando a palavra de Deus verdadeira, Micaías? Micaías respondeu: se você quer saber de verdade, eu vi todo Israel espalhado pelos montes como ovelha, sem pastor, e vi seu rei morto. Acabe disse: está vendo? Não falei. Ele nunca fala nada de bom, só coisa ruim. Então Acabe e Josafá decidiram levar os exércitos de Israel e Judá para atacar os sírios, conforme os falsos profetas tinham aconselhado, e não ouviram o profeta de Deus. Zedequias, aquele profeta dramático que tinha colocado chifres de ferro na cabeça, aproximou-se de Micaías e bateu-lhe no rosto. Como você acha que o Espírito do Senhor poderia sair de mim para falar através de você? Micaías deu-lhe uma bela resposta. Você vai saber quando estiver se escondendo de quarto em quarto. Então Micaías fez uma grande pregação dizendo: ouçam a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado em seu trono com todo o exército dos céus à sua direita e à sua esquerda. E o Senhor disse: quem enganará Acabe, rei de Israel, para que ataque Ramote Gileade e morra lá? E um sugeria uma coisa e outro sugeria outra, até que finalmente um espírito colocou-se diante do Senhor e disse: eu o enganarei. Disse o Senhor: você conseguirá enganá-lo. Vá e engane-o.
dá para entender por que Zedequias bateu na cara de Micaías. O que Micaías falou àqueles profetas foi realmente da parte de Deus. Acabe então emitiu esse decreto: lutem contra os assírios. Prendam Micaías e que ele fique a pão e água, até que voltemos. Micaías gritou: você não vai voltar. Se você voltar, o Senhor não falou por meu intermédio. Acabe e Josafá lideraram seus exércitos no ataque contra os sírios. Supomos que Micaías tenha morrido a pão e água naquela masmorra, porque essa é a última vez que seu nome é mencionado. No auge da batalha contra os assírios, a profecia de Micaías foi cumprida ao pé da letra. Os exércitos de Acabe e de Josafá foram espalhados pelos montes como ovelhas sem pastor. Um soldado sírio atirou uma flecha ao acaso. Havia um ponto vulnerável na armadura de Acabe, e essa flecha acabou atingindo-o. Acabe virou-se para seu escudeiro e disse: tire-me do combate, fui ferido. Isso também foi um cumprimento da profecia de Micaías. O rei foi morto e os exércitos foram espalhados. Observe o preço que Micaías pagou por falar em nome de Deus. Sem os milagres sobrenaturais de Deus, esses profetas não poderiam ter confrontado nenhum dos reis. Elias é o maior profeta do primeiro livro de Reis. No capítulo 18, ele vive um dos momentos em que sua luz mais brilhou. Ele estava tão cansado dos profetas iníquos de Acabe que desafiou todos eles a um duelo. Elias convocou todo o povo de Deus e todos os falsos profetas de Acabe, assim como Jezabel, para comparecerem no topo do Monte Carmelo, onde pregou um grande sermão. Elias desafiou os profetas de Baal diante de todo o povo de Deus. Ele disse: tragam 2 novilhos, escolham eles um, cortem-no em pedaços e o ponham sobre a lenha, mas não acendam fogo. Eu prepararei outro novilho e o colocarei sobre a lenha, e também não acenderei fogo nela. Então vocês invocarão o nome de seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder por meio de fogo, esse é Deus. Com todo o povo reunido no Monte Carmelo, os profetas de Baal, os profetas iníquos de Acabe, começaram logo de manhã. Construíram seu altar e colocaram sacrifício sobre ele. A seguir começaram a orar. Eles oraram com muito fervor. Depois começaram a se cortar e a se baterem como era costume deles. Elias ficou só olhando até que deu meio-dia. Aí Elias começou a caçoar dos profetas de Acabe. Elias os ridicularizou. Ei, gritem mais alto, já que ele é um deus. Quem sabe ele está meditando, ou ocupado, ou talvez está viajando. Talvez ele esteja dormindo e precise ser despertado. Isso está registrado em 1 Reis, capítulo 18, verso 27. Eles oraram mais e mais, em transe, até a tarde. Finalmente desistiram. Então Elias cavou uma valeta ao redor do altar. Derramou jarros de água sobre o sacrifício até que a valeta ao redor do altar se enchesse de água. A seguir fez uma linda oração. Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que Tu és Deus em Israel, e que sou o Teu servo, e que fiz todas essas coisas por ordem Tua. Responde-me, para que este povo saiba que Tu, ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para Ti. Então o fogo desceu do céu e queimou por completo todo o holocausto e evaporou toda a água da valeta. O povo de Deus caiu com o rosto em terra e gritou: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Houve um grande reavivamento. O povo de Deus matou todos os 850 falsos profetas. Naquele dia, no Monte Carmelo, a luz de Elias brilhou intensamente. Primeiro, Elias dirigiu aquela mensagem para o povo de Deus, não para os falsos profetas de Acabe e Jezabel. Naquele dia, Elias começou sua milagrosa mensagem com essas palavras: até quando vocês vão oscilar de um lado para o outro? Nós já estudamos esse conceito. Um homem de mente dividida é instável em tudo que faz. Esquizofrenia espiritual era o problema que Elias enfrentou naqueles dias. Acabe era casado com uma mulher chamada Jezabel. Os dois foram pessoas ímpias. Os falsos profetas eram os profetas de Jezabel. Um dia depois da morte de todos os profetas, Jezabel mandou uma mensagem para Elias dizendo: quero que os deuses me castiguem com todo rigor se amanhã, a esta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles.
Quando Elias leu a mensagem, fugiu para o deserto e, exausto, sentou-se debaixo de uma árvore chamada Junípero. Ele orou pedindo a morte. Elias estava totalmente desolado e desanimado. Dá para imaginar? No capítulo 18, Elias teve uma vitória grandiosa. Mas no capítulo 19, encontramos Elias debaixo de uma árvore pedindo para morrer. Parece que esse comportamento era um padrão entre os profetas e alguns outros personagens da Bíblia. Muitas vezes, depois de Deus usá-los de maneira poderosa, eles parecem sucumbir. É como se Deus dissesse, olha, foi o meu poder que operou através desse homem. Paulo dá a seguinte explicação: temos esse tesouro em vaso de barro para mostrar que esse poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Os problemas descritos por Elias em 1 Reis 19 demonstravam que ele passava por um esgotamento espiritual. É esse o nome que damos hoje. Um bom título para esse capítulo seria A Solução para um Esgotamento Nervoso. Lembre-se das palavras de Davi no Salmo 23. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Como Davi, Elias precisava que sua alma fosse restaurada. Sempre que Deus lida com um de seus grandes homens com esgotamento, Ele dá a eles um plano que os tira dessa condição. Um exemplo disso foi quando Deus encontrou Elias debaixo da árvore e disse, vá dormir, Elias. Deus colocou Elias para dormir um sono profundo e sobrenatural. Deus providenciou comida para ele. Ele o acordou e disse, Elias, coma alguma coisa. Elias comeu. A seguir Deus disse, volte a dormir, Elias. Depois que Elias acordou pela segunda vez, fortalecido por aquela comida sobrenatural, ele caminhou 40 dias. Elias tinha negligenciado a manutenção do templo. Você se lembra que eu já contei que quando eu estava correndo ou descansando, os meus filhos diziam para aqueles que me ligavam, o pastor está fazendo a manutenção do templo, o que significava que eu estava cuidando do meu corpo, que é o templo de Deus. Creio que Deus estava dizendo para Elias, você negligenciou o corpo que eu dei a você. Observe em 1 Reis 18 todo o esforço físico pelo qual Elias passou. Observem isso. Ele cavou aquela valeta ao redor do altar. Depois ele correu mais ou menos 27 quilômetros na frente da carruagem de Acabe. 27 quilômetros. Isso é quase uma maratona. Não é de se espantar que ele estivesse fisicamente exausto? Os caminhos de justiça que restauraram a alma de Elias foram práticos. Deus disse, olha, você é um ser físico, precisa dormir e comer. Dizemos que Jesus satisfaz todas as nossas necessidades, mas isso não significa que não tenhamos que comer e dormir. Mais de uma vez já percebi que se alguém dorme apenas 4 horas por noite, durante 6 meses, começa a ficar meio maluco. Os amigos começam a falar para tirar umas férias e a pessoa começa a fazer coisas esquisitas. Não podemos negligenciar o nosso templo. Essa é uma das lições práticas que nós aprendemos com Elias em 1 Reis 19. Eu amo a história de Elias. Deus aproxima-se dele no meio de seu esgotamento e faz uma pergunta muito bonita. Em Gênesis 3, a pergunta de Deus foi, onde está você? Em 1 Reis 19, a primeira coisa que Deus perguntou foi, o que você está fazendo aqui, Elias? Deus já fez essa pergunta para você? Eu não sei como você está espiritualmente. Pode ser que através dessa história de Elias, Deus esteja perguntando a você, o que você está fazendo aqui? Em outras palavras, você está realmente onde deveria estar? Que pena, o nosso tempo já acabou. No nosso próximo encontro com a palavra, vamos estar estudando um pouco mais dos livros histórico-literários. Não perca, então. Até lá. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui.